Tempo para nós, tempo para Deus. É importante termos tempo, tempo que nós investimos na caminhada com o Senhor faz toda a diferença, hein? Quem esteve hoje pela manhã pode estar ouvindo uma palavra a respeito da importância. Nós temos mentores, temos pessoas que nos acompanham durante o decorrer da nossa vida, pessoas que nos inspiram na área emocional, na área profissional, na área familiar. Eu citei pela manhã o nome de alguns pastores e amigos que eu posso estar buscando e compartilhando também das minhas aflições, das minhas dúvidas, questionamentos que surgem ao longo da caminhada, tanto ministerialmente como também familiar. Como eu disse de manhã, nós não nascemos sabendo tudo. Precisamos buscar respostas, precisamos buscar sabedoria para que a gente possa avançando, vencendo etapas e assim amadurecendo, tanto na vida espiritual como também na vida profissional, pessoal, sentimental. E dentro ainda desse mesmo pensamento da importância desse relacionamento, da importância de ter pessoas ao nosso lado, é importante também reconhecermos que tudo isso começa num lugar chamado lar, num lugar chamado família. E é por isso que eu quero falar nessa noite, este tempo que eu estarei com vocês, sobre relacionamentos saudáveis, famílias realizadas. Nós sabemos que não existe uma família perfeita. Sabemos que não existe o casal perfeito. Não existe o par perfeito. Existem pessoas que se completam, pessoas que se identificam, pessoas que se conhecem e se identificando, passam a relacionar-se com esse tempo de relacionamento, vem então a gerar famílias, a se juntar, a casar, a haver um relacionamento ainda mais íntimo, tendo filhos. Então, o relacionamento faz parte do ser humano. O Senhor é relacional, Ele criou o ser humano, Ele criou todas as coisas e Ele se relaciona com essas coisas. Nós vemos a transcendência e a imanência do Senhor, a pessoa de Jesus, aqui na terra, vivendo entre nós. Nós vemos Deus se manifestando de diversas formas para que nós o conhecêssemos, mesmo Ele sendo, transcendendo toda a nossa compreensão de tudo. Mesmo nós não tendo consciência de todas as coisas que já foram criadas. Porque a gente só sabe aquilo que a gente já viu. Então, volto a dizer, nós não aprendemos tudo. Tudo que você aprende, tudo que você ouve, em algum momento pode ser útil. Vai ser usado, seja na parte profissional, parte familiar, na parte espiritual, porque tudo nós aprendemos. Mas Paulo vai falar também algo interessante, que nós devemos ouvir, reter o que é bom e refutar, ou seja, aquilo que não é bom, a gente sabe que não vai edificar, aquilo que não vai me trazer crescimento, eu preciso manter distância. Infelizmente, também há pessoas em nosso redor, nossa convivência, pessoas que se aproximam de nós, que muitas vezes não vêm para edificar, e não vêm para somar. Muitas vezes vêm para ser um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento complicado, no qual você também começa a perder a estrutura, começa a perder o foco de vida, perde perspectiva de vida, e tudo isso vai influenciando em todas as áreas das nossas vidas. Então, por isso é tão importante nós orarmos a Deus, pedindo para que Ele esteja no seio da nossa família, para que Ele, ao começar as nossas vidas, antes de pensar em namorar, antes de pensar em casar, a gente já coloque as nossas vidas na dependência do Senhor. E você que ainda é solteiro, está esperando do milagre, como a missionária diz, ore a Deus, consagre ao Senhor, entenda que você ainda é completo, você já é completo, na verdade, do Senhor. Você não precisa buscar em alguém uma coisa que está lhe faltando, você precisa buscar em alguém parceiro. O Senhor Deus, quando criou o homem, quando ele fez a mulher, ele disse: eu vou fazer uma ajudadora. Então há uma ajuda mútua, há um consentimento, há um consenso de
e você me ajuda, eu te ajudo, e assim nós vamos crescendo. Eu gosto muito de usar, muitas vezes já usei, e gosto de usar o exemplo do andaime, aqueles que fazem para limpar os vidros daqueles prédios enormes. Nós não vemos isso tão comumente, né? Mas normalmente em Porto Alegre, regiões maiores, a gente vê aqueles andaimes, elevadores externos, que eles precisam subir com 2 motores. Se um dos motores falhar, não sobe. Vai subir assim e vai cair tudo. Antigamente era na manivela, os dois tinham que estar um de cada lado lá, na manivela. Então, a gente precisa entender que precisamos andar em sintonia. Por isso, uma família que tenha relacionamento saudável, ela vai gerar filhos saudáveis, ela vai reproduzir no seu trabalho, ela vai reproduzir na sua empresa, vai reproduzir nos seus estudos. Esse reflexo de um bom relacionamento interno. Então tudo começa no seu lar, tudo começa com você. Antes mesmo de você formar a sua família, você já precisa estar pensando nisso. É necessário pensar, é necessário se planejar. Estava vendo esses dias o Globo Esporte, acho que foi. E eu não sou colorado, né? Eu sou gremista. Gremistas aí, né? A gente ganhou. 2-1. Semana que vem tem mais. Mas eu tava olhando uma reportagem de um jogador do Inter. É que era o nome dele. Não me lembro. Não lembro nem do jogador do Grêmio. Mas eu sei que ele tava. A reportagem era que ele estava fazendo a probabilidade, ele estava fazendo a estatística, ele fazia uma programação. Ah, esse ano eu vou fazer tantos gols, eu vou dar tantas assistências. E aí, ano passado, ele conseguiu superar essa estatística dele. E esse ano ainda ele estava em luta, né, em busca de também superar ou alcançar essas metas. E aí eu fiquei pensando, meta de quantos gols ele vai fazer, quantas assistências ele vai fazer. E muitas vezes nós, como cristãos, ou mesmo que você não seja cristão, ainda está conhecendo a palavra, nós não criamos metas para nossas vidas. Nós não criamos metas para nossa família. Nós não desenvolvemos uma forma de compreender as coisas que eu preciso estar envolvido e criar metas para estar chegando e alcançando essas metas. Então, uma família saudável, um relacionamento saudável precisa também ter metas. Aonde eu quero chegar com o meu relacionamento? Ok, eu vou começar me envolvendo com aquele gurizinho lá, com aquela guriazinha, mas aonde você vai chegar com isso? Aonde você quer chegar? Antigamente, não sei se ainda existe isso, mas havia os casamentos encomendados, né? Os pais se conversavam já quando os filhos ainda estavam no ventre da mãe ainda, ou até nascidos aí já, eles conversavam, ó, fazer aí a junção das nossas famílias, propriedades, nome. Antigamente as pessoas eram conhecidas pelo sobrenome. Quando eu cheguei nessa cidade, na cidade de Santo Antônio, as pessoas não me conheciam, elas perguntavam, ah, de que família tu é? Mas não tem ninguém aqui na cidade. Parece que era importante. Parece não. Era importante para aquela pessoa saber de que família eu era. E muitos ainda se preocupam de que família é. Então nós precisamos sim ter referências, nós precisamos ter sim nas nossas vidas pontos nos quais as pessoas possam se espelhar, as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver, poxa, vale a pena investir nessa pessoa, vale a pena investir nesse namoro, vale a pena investir nesse relacionamento e levar adiante. Para que seja um relacionamento saudável. Infelizmente, ao ligar a nossa televisão, a gente vê muitos casos de feminicídio, de violência, não só esposo com a esposa, mas até esposa com o seu esposo, os pais com os seus filhos, filhos com os seus pais. Mas nada disso me assusta, porque a própria palavra diz que filho se levantaria contra pai, pai se levantaria contra filho, porque esse mundo está perdido. Enquanto não houver salvação, enquanto a palavra não chegar no coração
da família, no centro da família, as pessoas estarão perdidas, estarão seguindo um rumo no qual elas compreendem e talvez tentem lutar para alcançar algum objetivo, mas sem fundamentos. Então nós precisamos, além de metas, nós precisamos fundamentar. Eu preciso ter metas, eu preciso ter objetivos, eu preciso fundamentar. Ok, eu quero esse relacionamento, eu quero fortalecer o meu casamento, eu quero fortalecer a minha amizade com meus filhos. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou criar metas, eu vou criar uma estratégia e eu vou lutar por essa estratégia para que ela aconteça. Sabe o que a gente aprende muito quando a gente abre a Bíblia, que é a palavra do Senhor, trabalha as nossas vidas, trabalha o nosso coração, e ao depararmos com histórias que a Bíblia nos conta, fatos que aconteceram no passado, fazem pensar e repensar. Preciso avaliar como está o meu relacionamento com a minha família, eu preciso ver como está o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho. Eu preciso pensar como está o meu relacionamento internamente dentro de uma comunidade chamada igreja. O Senhor, Ele instituiu a família, Ele quer a família. E quando nós nos reunimos como igreja, nós somos uma família. Você é bem-vindo aqui. Está nos visitando, você é bem-vindo aqui. Todos são amados, todos são bem-vindos, porque nós queremos que essa família cresça. Mas não porque queremos lotar o espaço ou ter muitas pessoas, não. É porque é necessário que essa palavra seja levada a todos os cantos dessa terra. E quanto mais pessoas ouvirem dessa palavra, mais corações serão transformados, mais almas serão salvas. Glória do Senhor. Então, famílias podem muito bem serem socorridas. Elas precisam ser curadas. Mas primeiro, elas precisam. Não existe família perfeita. Mas a família na qual você está, se ela é plano do Senhor, você precisa lutar por ela. Você precisa permanecer firme e constante. Quero ler rapidamente um relato que eu peguei sobre o que é um relacionamento saudável no olhar psicológico, tá? Um psicólogo. Uma família é herdada e não se pode escolhê-la. Para muitos, o relacionamento familiar é um problema e fonte de conflitos. Mas para outros, trata-se de uma fonte de grande felicidade. Em qualquer caso, segundo os psicólogos e terapeutas familiares, não se pode negar que o relacionamento familiar nos afeta profundamente. Na verdade, o relacionamento familiar é um dos principais e mais importantes círculos sociais que uma pessoa tem desde a sua infância até a sua velhice. Portanto, é essencial cuidar bem do relacionamento familiar da forma como ele é, com seus problemas, acertos, erros. A família é algo que sempre a pessoa terá ao seu lado, mas que às vezes se negligencia. Quando eu olhei esse texto, eu entendi algumas coisas que eram importantes a gente analisar, e eu busquei uma palavra, busquei na palavra uma família que pudesse servir de exemplo, constância, de obediência, de temor. Nada melhor do que nós olharmos para a família de Maria e José, do seu filho Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, quem estiver com a sua Bíblia, no seu lar, quem tiver com formato digital ou papel, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 1, do versículo 22 até o 24. A sua Bíblia aí aberta no livro de Mateus, capítulo 1. E a partir do 22. Mas antes de lermos, quero seguir lendo aqui ainda alguns relatos feito do que a família. Muitas vezes, os elos entre os familiares são muito fortes, capazes de superar problemas, conflitos. Por outro lado, existem
laços são tão fracos que podem ser quebrados. Menor dificuldade. Existem muitas famílias que têm uma estrutura forte. Tem uma família, uma mãe, um pai ali forte, mesmo nas dificuldades, na luta, muito guerreiro. Conheço muitas pessoas aqui que foram criadas só pela mãe, só pelo pai, às vezes criados só pelo avô, pela avó ou pelos avós, e que venceram, superando essa ausência do pai, da mãe, ou às vezes até dos avós, mas aprenderam a superar, porque entenderam que a suficiência não vem dos pais, não vem de quem nos cuida, mas a suficiência para as nossas vidas vem do Senhor. Mas para que a gente chegue a essa compreensão, alguém precisa nos instruir. Por isso é tão importante ter um mentor, como eu falei hoje pela manhã. E os principais e os primeiros mentores são pais. Eu usei o texto de Esther, no qual Mardoqueu ele foi um mentor de Esther. Ele cuidou para que o tempo que ela estava como rainha, lá do seu rei, Assuero, para que todas as coisas pudessem levar para a bênção, instruindo, cuidando, dando direção nos momentos que ela precisava saber como agir. E nós precisamos disso também, precisamos de um alicerce forte, bem forjado, bem fundamentado. Nada melhor do que nós forjarmos e formarmos um alicerce consistente. Palavra. E o que significa ser uma família? A definição do dicionário diz que famílias são pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, ou pessoas do mesmo sangue, ou ainda pessoas da mesma ascendência, linhagem ou estirpe. Um pensamento um pouco mais profundo e expandido diz que família é um modelo universal para viver. Ela é o espaço de crescimento, experiência, sucesso e fracasso. Ela é também a unidade da saúde e da doença. A igreja ela pode ser uma família. Esse é o sonho que nós temos para essa comunidade. Eu desejo que a gente se torne e seja uma família amado, faça parte do corpo de Cristo Jesus e se sinta bem estando conosco. O que nós vimos aqui, isso tudo é formado por amor. Então, todo o tempo, a palavra-chave para relacionamentos saudáveis é amor. Certo? Vamos ler o capítulo 1 de Mateus, que você deixou aberto aí, versículo 22. Diz assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, e receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. Jesus ele viveu, cresceu e desenvolveu em uma família que deu a ele aquilo que nós vamos chamar de identidade. Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é identidade. A família ela participa da sua identidade. Você tem uma identidade, você tem características devido à sua família. A gente pode dizer que a gente traz manias para nossa casa que nós tínhamos no nosso relacionamento familiar antes de casarmos. Vamos dar um exemplo. Antes de casar, nós tínhamos uma forma de viver dentro do nosso lar com a nossa mãe, nosso pai. Vamos dizer aqui, uma mãe participativa, uma mãe que cuidava do almoço, cuidava da louça, cuidava... E você só aproveitava isso. Você estava ali, adolescente, jovem, até sair de casa. Mas quando você sai de casa, você descobre que o forno, o fogão não é autolimpante. A pia, ela não é uma lava-louças. Você bota as louças em cima da pia e quando você chega em casa, a louça está lavada. Você percebe que as suas roupas começam a acumular, mas na sua casa você chegava e já estava tudo guardadinho no guarda-roupa. A casa cheirava a perfume. Mas agora, fazer uma faxina. Nós começamos a perceber que não era um mar de rosa.
Não é um mar de rosas estar morando sozinho, ou depois que a gente casa, a gente descobre que a gente precisa fazer aquilo que os pais fazem. A questão toda é como você foi preparado. Se a sua mãe, seu pai lhe preparou, deu uma instrução, deu uma, uma ideia, uma proporção daquilo que você viveria na sua juventude, ou quando você fosse morar sozinho ou casado, para que você possa reproduzir isso no seu lar. Agora, se você não foi preparado, assim, você não foi preparado para o mundo, você não foi preparado para chegar diante de um fogão e dizer assim: como é que liga? Como é que faz um arroz? Como é que faz um feijão? Meu Deus, como é que faz carne? Eu, Jesus, e agora? Eu chegava em casa, a comidinha estava cheirosa. Agora eu preciso fazer. Eu sei que aqui isso não acontece. Tem uns jovens e adolescentes aqui que sabem cozinhar, lavar e passar. Estão prontas aí. Quem não casou está pronta para casar. E as que já casaram sabem muito bem dominar o fogão. O marido também. E o marido precisa fazer parte disso também. Em casa eu faço almoço, ajudo na louça, ajudo na roupa, porque nós precisamos participar. Deus, quando fez a ajudadora, não quer dizer que agora a mulher vai fazer tudo. Nós dois, o homem e a mulher, precisam cooperar. Torna também um relacionamento saudável, que não pesa para nenhum dos lados. Mas voltando nessa questão da identidade, a necessidade de nós compreendermos, quando a gente une uma pessoa com a outra, elas trazem uma bagagem, elas trazem identidades que vão, muitas vezes, vai haver conflitos, vai haver divergências, porque você chega com as suas manias, seu esposo chega com as suas manias, e começa a haver aqueles sentimentos. Então é preciso ter uma certa audácia e personalidade para entender, e buscar entender o que está acontecendo. Porque você tem uma identidade, e o parceiro tem uma identidade. A necessidade de respeito, honra, mas também de cumplicidade, onde há compreensão, para que possa avançar, para que não fique parado naquele conflito, ou então não termine naquele conflito. Então, nós temos uma identidade. Jesus, ele foi criado numa família, ele foi gerado numa família que foi bênção na vida dele. O pai de Jesus era marceneiro, estava lá, fazia, né, seus trabalhos com madeira, fazia a sua produção, e com certeza Jesus ali via no seu pai uma inspiração. Aprendeu a fazer também a profissão, porque nós temos muitas vezes casos de família que o pai tem uma profissão e o filho segue muitas vezes a profissão, ou então totalmente ao contrário, quando diz assim: eu não quero ser aquilo que a minha mãe faz, eu não quero trabalhar com aquilo que o meu pai trabalha. Ou é 8 ou 80, ou você vai para a mesma área ou você foge daquela área. Isso é uma quase certeza. Certo que hoje em dia está muito difícil, então a gente às vezes não tem nem que escolher, né? A gente tem que aprender a se virar e aprender a trabalhar em todas as áreas. Mas antigamente era assim. E o tempo onde Jesus vivia era assim. Muitos filhos seguiam a profissão de seus pais. Marceneiro, faz um filho vai ser marceneiro. Pescador, o filho vai ser pescador. Mas nós sabemos que na família nós temos esses 4 pontos de segurança: na identidade, no seguro, na segurança, na fé e decolagem. São 4 palavras que eu vou estar falando nessa noite: identidade, seguro e fé e decolagem. Certo? Quero passar para o segundo ponto, onde a família é o lugar mais seguro da terra. Você ainda com a sua Bíblia aberta, no livro agora de capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2 de Mateus, os primeiros versículos, 1 ao 5. Mateus, capítulo 2, do 1 ao 5. Diz assim, a versão que eu estou lendo é a NTLH, para quem quer acompanhar a mesma tradução. Jesus nasceu na cidade de Belém,
na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Neste tempo, alguns homens que estavam às estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e vimos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá líder e guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão, procurem informações bem certas sobre o menino. Quando encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Mais à frente, ali no versículo 12, ele diz assim: e num sonho, Deus o avisou a José. E num sonho, Deus avisou que não voltassem para falar os mensageiros, né? Não voltassem para falar com Herodes, por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até o avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe, fugiu para o Egito. Temos aqui, nessa passagem, o momento onde a família de Jesus, José e Maria, tornam fugitivos, não porque tinham feito alguma coisa de errado, mas porque o Senhor, em sonho, falou com José: olha, saiam daí de onde vocês estão, porque procuram matar Jesus. E Herodes queria matar Jesus, porque Herodes era o rei, ele governava. E quando ele soube, eles sabiam da promessa, havia então a promessa de que viria um rei que governaria sobre o povo de Israel. Ele temeu, mas ele não temeu a Deus, ele temeu perder sua posição. Ele temeu perder o seu cargo, o seu reinado. Então, prontamente ele se mostra interessado em saber aonde estava esse Messias, para ir lá adorá-lo também. Mas a ideia dele não era de só ir adorá-lo, para ir onde ele estivesse, matar. Mais à frente, nós vamos ver uma das maiores chacinas, onde muitas crianças foram mortas. Ele perguntava: tá, mas em que idade? Como ele não sabia exatamente qual era a idade, porque eles não voltaram para dar uma noção de qual era a idade que Jesus tinha nascido, quanto tempo fazia que eles já tinham avistado a estrela e quanto tempo havia então de nascimento da criança. Então ele se certificou de matar as crianças de 0 a 2 anos. Que é assim, 1 ano, não, vamos se certificar, vamos garantir 2 anos. E eles passaram o fio da espada todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas não encontraram a Jesus, porque ele não estava lá. Porque havia um propósito para Jesus. Havia algo muito maior para a vida de Jesus. Os planos de Deus para Jesus eram outros. Então ele não poderia correr esse risco. Ele não tem problema, porque ele tem controle de todas as coisas. Então ele diz: olha, José, sai da onde você está, pega as suas coisas e vai para o Egito. E é importante também salientar aqui a obediência de José, a obediência dos pais
faz toda a diferença na vida dos filhos. E muitas vezes a gente quer que os filhos obedeçam. Mas nós, como pais, precisamos mostrar o exemplo. O primeiro exemplo precisa partir de nós, a nossa obediência, o nosso cuidado, porque isso vai trazer segurança para os nossos filhos. Então, a família é um lugar de segurança. Você tem a identidade da família em você. Você tem a segurança de estar e fazer parte de uma família. E eu quero falar que relações familiares saudáveis promovem o sentimento de proteção e amor nas crianças, que se tornarão adultos independentes. Ter uma boa relação familiar fortalece os laços afetivos e também melhora a autoestima dos seus membros. Isso vai refletir na vida profissional, na vida relacional dos seus filhos, no relacionamento conjugal dos seus filhos. Porque muitas vezes nós, adultos, reproduzimos, nós aprendemos, ou chegamos, ou avistamos da nossa família. A nossa referência, quem é? É a nossa família. Se meu pai, minha mãe não é uma boa referência, conflitos familiares, essas discussões, muitas vezes desnecessárias na frente dos filhos, fazem com que os filhos comecem a criar defesas. E aí depois você vai gastar muito dinheiro com psicólogos, psiquiatras, para tentar resolver o problema. Isso é algo que é natural em muitas famílias brasileiras. Mas não pode ser natural dentro do seio da família que há Cristo Jesus. Não é natural. Precisa ser combatido, você precisa lutar. A família precisa ser curada. Não existe família perfeita, mas existe cura para as imperfeições. Você tem que crer, é necessário crer que existe cura. E entenda que você tem todas as coisas que você precisa dentro da sua família para encontrar a cura. Uma das coisas é reconhecer o erro. Uma das coisas é deixar a vaidade, a arrogância, o egoísmo, o preconceito de lado para que haja diálogo, para que haja entendimento de ambas as partes. Então a família, ela precisa ser um lugar seguro. Muitas vezes a gente vê os nossos filhos cometendo alguns erros, mas se nós pararmos para observar, e talvez você converse com seus pais e diga, quando eu era menor, quando eu era criança, na idade do meu filho, eu fazia isso. Talvez você vá se assustar ou se surpreender. Talvez o seu pai vai dizer assim, olha, sua mãe era pior. Olha, tu fervia, tu fazia isso e aquilo. Tu fazia, acontecia, meu filho. O que teu filho faz, tua filha faz é perto daquilo que você fazia. Então, a gente precisa entender que existem fases na vida dos nossos filhos e que nós também vivemos. Talvez em outros tempos não eram os mesmos problemas, os mesmos conflitos, mas existem. Todo seio familiar existem problemas, existem erros e acertos. Mas a grande diferença e a grande virada da chave é quando Jesus é inserido no relacionamento. Quando ele se torna o elo, ele se torna a ponte, a junção. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não só isso, não só levados ao Pai, não só conduzidos à herança eterna, de sermos chamados de filhos, mas também somos transformados em uma nova criatura. E aí começamos a ser alimentados por algo chamado fé. E esse é o terceiro ponto, onde a família precisa trabalhar e fortalecer este ponto mais do que nunca. Às vezes você identifica a identidade que você teve da criação, e você consegue trabalhar isso e vencer obstáculos, superar situações familiares. Você talvez tenha uma família que você tenha segurança, ou talvez não teve segurança nenhuma, mas você conseguiu superar, ou talvez não, mas precise ser ainda curado em algo na sua vida. Mas
algo que é fundamental. Se a família já está num consentimento de fé, onde alguém, homem, a esposa, a esposa ou os filhos conhecem a palavra de Deus, é necessário criar uma atmosfera dentro do seu lar, no qual as pessoas que estão ali na sua casa encontrem fé em você. É preciso encontrar fé em mim. O Senhor, Ele coloca, é um dom que o Senhor nos dá, que é a fé. Se eu não enxergar o dom, ao olhar para o espelho, eu não ver a presença, eu não sentir, eu mesmo sentir em mim a presença do Senhor, quem dirá outra pessoa que mal me conhece? Ou então um familiar que conhece todos os seus erros, os seus defeitos, e aí agora você está na igreja, está caminhando com o Senhor, mas ainda a memória que a sua mãe, ou seu pai, ou seus filhos têm de você é daquelas coisas erradas que você fazia. Então, por isso que isso tudo precisa ser lançado no mar do esquecimento, lá onde Jesus pediu para a gente lançar. Ó, eu lanço tudo lá no mar do esquecimento, tá tudo lá, e eu sempre brinco, não vai mergulhar lá para tentar achar, deixa lá. E vive agora a nova criatura, seja essa nova criatura dentro do seu lar, no relacionamento familiar, conjugal, relacionamentos com os amigos, no trabalho, aonde for. Revele a fé que existe em você, para que as pessoas possam perceber que há algo de diferente, que há algo de novo, para que as pessoas possam perceber, poxa, mas o fulano está tão diferente. Eu estava sempre acostumado a até nem chegar muito perto, porque ele era muito chato, falava muito palavrão, ou sei lá, o cara era chato mesmo, e agora ele está diferente. É necessário, sim, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e encontrar fé, porque ao encontrar fé, elas podem encontrar a Jesus, porque vai ser aberta uma porta, vai ser aberta uma oportunidade para você conhecer o Evangelho, as boas novas. Abre lá no capítulo 2 de Lucas. Tá com a sua Bíblia, é só avançar um pouco a mais, Mateus. E aí você vai para o livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 2, versículo 41. Bem, estão comigo? Bem, estão dormindo. Então nós já falamos sobre identidade, já falamos sobre segurança na família, falamos sobre fé, mas eu quero fortalecer usando o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré. Continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, a obediência de Jesus agradava a Deus.
A gente vê uma cena na qual, depois de 3 dias, os pais conseguem encontrar. Eu imagino o tamanho do desespero, que era natural. Um pai, só tinha 12 anos. Ah, esse menino. Naquele tempo não tinha polícia para fazer um. Ligava a polícia para fazer uma ocorrência. Tinha como fazer um cartazinho lá, procure-se, recompensa. Recompensa pela cabeça de Jesus. Não. Quero achar meu filho, onde está o meu filho? E eles encontram Jesus conversando com os mestres da lei. Fica. Jesus estava conversando com pessoas que eram doutores da lei, que eram conhecedores da palavra, eram mestres. E esses homens estavam admirados com as respostas que Jesus dava. E aí a gente compreende, depois de conhecer toda a sua história, a história de Jesus, a gente sabe o porquê dele ter as respostas, ele saber como lidar e tratar com as perguntas que os mestres faziam. Porque ele era o próprio Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para que, estando entre nós, pudesse mostrar o amor, pudesse mostrar uma forma diferente que o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, Ele nos ama e Ele quer resgatar a sua criação. Podemos dizer que o Senhor, Ele é como se um pai não se conformasse enquanto o seu filho não volta para casa, como um filho pródigo. O pai não se conformava enquanto o seu filho não voltava. Quando o filho voltou, foi aquela festa. O Senhor, Ele aguarda a nossa volta. Nós fomos criados para a adoração do nome dEle. Mas o pecado nos afastou, o pecado nos distanciou dessa presença. Havia relacionamento entre o homem e Deus de uma forma muito íntima. Não havia vergonha no homem, mas o pecado destruiu todo esse relacionamento. Trouxe constrangimento. E muitas vezes, se nós não alimentarmos a nossa fé, nós vamos esmorecendo e ficamos constrangidos de chegar diante de Deus por medo de desagradar o nosso Pai. A resposta de Jesus, ele diz assim: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Eu imagino José ouvindo isso. Mas aqui ele estava revelando que ele já sabia quem ele pertencia, porque ele estava ali. E Jesus, ele cresceu. E aos 30 anos, ele começa um processo de milagres, curas, transformações. Seu ministério, que durou dos 30 aos 33 anos, foi um tempo precioso. Mas tudo começou lá embaixo, na base. Lá quando ele era criança, quando ele foi instruído pelos seus pais. Então a importância, sim, de nós termos uma identidade dos nossos pais, de ser criados com segurança e alimentados na nossa fé. Ter a fé no meio da família é formar caráter, idade. Isso vai gerar para o mundo bons trabalhadores, boas pessoas melhores, porque elas não vão querer ser desobedientes à palavra. Eu quero te convidar a voltar no livro de Mateus para a gente entrar no último ponto, que é: a família é um lugar de decolagem. E por que esse termo decolagem? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Hein? Vocês acharam? Mateus capítulo 3, versículo 13. Diz assim: naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou.
Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Planos de Deus, nós, a sua família. Eu quero dizer que Deus criou a família para te dar proteção, origem, formar sua fé, preparar você para a vida. Aqui, nesse momento, onde Jesus foi batizado, ele fez cumprir a palavra do Senhor. Ele deixou claro para João: olha, deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então, eu te batizar, eu que preciso ser batizado por ti. Vou deixar muito claro: eu estou aqui para obedecer ao Pai. Eu estou aqui para fazer a diferença, eu estou para fazer algo maior. Depois desse momento, depois desse tempo, a gente vê o que Jesus. Ele preparou outras pessoas, ele amou as pessoas, ele cuidou das pessoas, ele foi obediente. Então o Senhor nos chama para que a gente possa ir a lugares mais longe do que a gente imagina que poderia ir. Nós, quando conhecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E o Senhor tem uma família. Então todos aqueles que são chamados filhos do Senhor se tornam irmãos. E é por isso que nós nos chamamos de irmãos quando estamos aqui na igreja. Quando estamos na rua, ô irmão! Às vezes a gente esquece até do nome do irmão ou da irmã. Às vezes é mais fácil: ô irmão, pode me ajudar? Ô irmã, tu pode me ajudar? E nessas vezes a gente não tem muita convivência com pessoas, às vezes a gente, para garantir, a gente fala irmão e irmã, a gente não lembra do nome. Tá chegando ainda na igreja, tá começando, consegue decorar todos os nomes. Não. Mas é mais do que isso, mais do que ter um refúgio ali, uma fuga, para não dizer que esqueceu do nome. É porque sim, nós nos tornamos filhos do Pai, Pai poderoso, o Senhor nosso Deus. Tornamos algo que não imaginaríamos que poderíamos viver. Qual o plano de Deus para a tua família? Minha oração e o meu anseio, minha busca diária é: Senhor, que eu possa entender qual a tua verdade, qual a tua vontade para a minha família, para mim, a começar de mim, para que eu possa ajudar a instruir os meus filhos, para que eu possa ajudar a instruir a minha esposa, para que eu e minha esposa mutuamente possamos nos aconselhar, nos ajudar, possamos ajudar os nossos filhos nos conflitos, estarmos prontos, buscando ajudar aqueles que precisam da nossa volta. E é importante nós termos essa ideia de que em algum momento, é interessante que em algum momento você vai se tornar referência para alguém. Imagina você sendo referência de alguém. Quem chega na igreja, tá novo aqui, aí tem alguém lá que já está há mais tempo na igreja, e você olha assim: ah, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. A gente brinca, a gente diz que quando a gente nasce de novo, a gente é como bebê na fé, com criança. Então você vai crescendo. Aí você olha uma pessoa que já está há mais tempo ali, mesmo que esteja 1 ano ou 2 a mais que você, cresceu. Poxa, eu quero ajudar, eu quero trabalhar aqui. Você vai buscando inspiração, você vai buscando identificar, buscando segurança, você vai buscando fortalecer sua fé e mutuamente nós nos ajudamos e fortalecemos a fé. No último a gente viu aí decolagem, nós alçamos voos maiores. Nós só começamos a compreender a palavra, a gente começa a ler a palavra e ela começa a saltar aos nossos olhos e a gente começa a entender o que está escrito ali. É impressionante, porque antes de conhecermos a palavra, nós olhávamos, eram só palavras embaralhadas, só histórias e relatos que nós líamos. E muitas vezes a gente diz: Senhor, isso não acontece comigo, isso não acontece com a minha família. Por que, Senhor, não acontece
com a minha família? Por que que isso não acontece comigo? Eu quero poder, Senhor, ajudar a pessoa, eu quero poder inspirar as pessoas para que elas olhem para mim e vejam fé em mim, e elas possam enxergar Jesus em mim, assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não porque ele era melhor que alguém, mas ele imitava Jesus, ele seguia os passos de Jesus. Então a referência dele era Jesus. Então não era para seguir porque ele era bonzinho ou era legal, não, ou porque ele sabia o que falar nas horas certas. Porque nem todo tempo a gente vai ter resposta para todas as coisas, entenda disso. Não tenha medo de ajudar alguém, porque eu não sei o que ajudar, como ajudar, o que falar. Ore a Deus e peça a Ele, Senhor, coloca na minha boca as palavras que eu preciso trazer ao coração dessa pessoa. Ou às vezes essas pessoas só precisam de um abraço. Mesmo que a gente esteja vivendo num tempo onde não podemos abraçar. Mas essa pessoa precisa ser atendida, essa pessoa precisa de atenção, essa pessoa precisa de uma palavra. Talvez você conheça alguém que está precisando dessa palavra agora e você sabe que tem essa palavra na sua vida, no seu coração, e você pode anunciar e não está anunciando. Então voe voos mais altos, saia da mesmice, saia da miséria, expanda, tem que expandir essa fé que está em você para que as pessoas possam ver. Tem uma frase de Gary Chapman, que ele diz assim: acredito que a intenção de Deus ao criar a família não era tornar infeliz a vida das pessoas. Deus instituiu a família e criou o casamento em razão de ter criado homem e mulher, um para o outro. Dois é melhor que um. O plano divino é que os casais se amem e sirvam um ao outro, a fim de que, como casal e individualmente, abençoem o mundo com as suas habilidades. O plano de Deus para a sua família não mudou. Tudo pode ser diferente do que aquilo que você tem ouvido e talvez tenha sentido hoje. Você pensa, não, minha família não tem mais jeito. Você pensa, eu não tenho mais jeito. Mas o Senhor, Ele tem jeito para tudo. Os planos de Deus não mudaram. Ele tem a solução para todas essas coisas. Sua família tem tudo o que ela precisa para ser curada. Quero orar com você. Sei que o objetivo desta mensagem ainda é fazer com que você pensasse sobre como é necessário nós avaliarmos como está o nosso relacionamento. Como estão nossos relacionamentos familiares, as pessoas que nós conhecemos e amamos. Que a nossa história possa inspirar a outras pessoas e a outras famílias. Família que você poderia ter é aquela a qual você vive hoje. A diferença é como você vai lidar com isso. A diferença é como você vai tratar o próximo. E assim como você trata o próximo, também vai ser tratado. A palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas. É o seu próximo, como a ti mesmo. Não há amor maior do que Deus e instruções melhores que as do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado, o favor do Senhor. Toma, Deus, em tuas mãos cada família que está aqui nessa noite. Aqueles que nos assistem, ó Deus, também em suas casas. Pai, em nome de Jesus. Visita cada lar, cada família. Cada pessoa, Senhor Deus, no seu íntimo. Para que sejam curadas, sejam tratadas. Feridas sejam, ó Deus, curadas. Em nome de Jesus. Traz paz para o lar. Traz, ó Deus, o teu refrigério para aqueles que sofrem. Deus, em nome de Jesus, traz o consolo para aqueles, ó Pai, que perderam um ente querido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu tens a solução em tuas mãos. Nos cura, nos trata, faz-nos novas criaturas, Pai, amadas, dadas, ó Deus, pelo Deus que nos fez, ó Pai, com todo amor, com todo cuidado. Nos deu um sopro de vida, Senhor Deus.
Em nome de Jesus, Pai. Toma esta igreja em tuas mãos. Toma o teu povo que se chama pelo teu nome em tuas mãos, Senhor. E guarda-nos, Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos da tentação. E guarda os nossos pés, Pai, para que a gente não se desvie da tua palavra. Mas mantenhamos o foco, a visão, Senhor, que vem do alto, o teu cuidado, a tua sabedoria. Em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.